porque tem dois times aí que são os dois com maior torcida do Brasil, Flamengo e Corinthians, que a gente sabe que precisam de uma reformulação muito grande para o próximo ano. Para começar bem, eles já trocaram de técnico agora no final do ano. Bom, o Flamengo ainda não confirmou o Tite, mas provavelmente vai confirmar. É claro que tem outros nomes aí que interessam o Flamengo, se o Tite não fechar vai ser outro. Mas é interessante mesmo que feche agora já com esse treinador, para ele já ir vendo o que, que ele vai aproveitar e o que, que ele não vai aproveitar para o ano que vem. A gente tem aqui no time do Flamengo alguns jogadores em fim de contrato, certo? No caso, o Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Davi Luiz, o Everton Ribeiro e também o Bruno Henrique, que estão aqui nesse quadrinho que eu montei. Esses jogadores, ao meu ver, eu acredito, se eu fosse técnico do Flamengo, que não deveriam renovar. Até porque, como a gente está falando, o Flamengo e o Corinthians precisam de uma renovação. São times que há anos estão com a mesma base de elenco e já não está mais funcionando, certo? O Rodrigo Caio é um jogador sempre machucado, certo? Não corresponde mais ao que deveria, né? Como foi no passado. Felipe Luiz, jogador de 38 anos, para mim já é um ex-jogador. Davi Luiz vai no mesmo ritmo, ele não é tão velho, mas é um jogador que há muito tempo está limitado, está chegando atrasado na bola. O Everton Ribeiro foi um craque, um jogador totalmente diferenciado, mas que também está mostrando muito o desgaste da idade, né? A idade está chegando e realmente está pesando. E o Bruno Henrique, na minha opinião, é um bom jogador, pode contribuir muito ainda, mas eu acho que o ciclo dele no Flamengo acabou, tá? O contrato é melhor nem renovar, na minha opinião. Vai buscar outro jogador da mesma posição ali. Ao meu ver, o Flamengo tem aqui no elenco jogadores que podem ficar pro ano que vem, que seria aqui o Rossi como goleiro, até porque contratou há pouco tempo. Não acho que é um grande goleiro, mas é um goleiro que pode agregar ao grupo. Como zagueiro, e o Fabrício Bruno é um bom zagueiro. Parece que o Bruno Mendes, a gente está considerando aqui que isso já esteja acertado, tá? Não é nada 100% confirmado, mas parece que o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, tanto quanto o De La Cruz do River Plate e o Oscar já estão meio que com pré-contrato com o Flamengo. Então já vou colocar eles aqui, porque vamos contar com esses jogadores aí, com os reforços, né? Então seria outro zagueiro interessante, mas mais para revezar aí com o Fabrício Bruno. Também não é um zagueiro que vai chegar, galera, nossa, é um zagueiraço. Não, ele não tá nem rendendo tão bem assim no Corinthians. É um bom zagueiro para grupo. O Léo Pereira tem seus erros e tal, mas é um zagueiro interessante, é canhoto, é bem importante ter um zagueiro canhoto, principalmente pela saída de jogo. O lado esquerdo também tem o Ayrton Lucas, que é um grande lateral, tá? Pode estar vivendo até uma má fase agora, mas é um ótimo lateral. A lateral direita do Flamengo tem dois laterais de bastante qualidade, que para mim é o Wesley e o Mateuzinho. São dois bons jogadores, jovens, né? Evidentemente, algum deles pode ser vendido, mas de qualquer forma, qualquer um pode ser titular. No meio de campo tem o Alan e o Gerson, meio que mesma posição, talvez o Alan um pouco mais recuado, o Gerson também pode jogar de segundo volante. E como volantes aí o Pulgar e o Thiago Maia. Então eu acho que de volantes o Flamengo está bem servido. No meio de campo, considerando que o Flamengo já contratou o De La Cruz e o Oscar, se juntariam aí ao grupo que tem Vitor Hugo e Arrascaeta. Arrascaeta, para mim, mesmo estando há muito tempo, é um jogador que, nossa, é sensacional. É o melhor jogador da América, que é um bom tempo, né? Jogando na América, claro. Tem aí como segundo atacante ou pontas o Cebolinha e o Luiz Araújo, são dois jogadores que podem ser aproveitados ainda. O Cebolinha não é mais o mesmo de antigamente, mas ainda pode vir a render. E o Pedro, que é um centroavante sensacional. Ao meu ver, o Flamengo deveria tentar vender ainda o goleiro Santos, que é um goleiro que já está com uma idadezinha e não está rendendo, tem contrato um pouco maior. Tenta vender ele ou emprestar, mas pelo menos tira ele do elenco, é um salário a menos também. O Matheus Cunha é um jogador novo aí, pode também vir a ser um bom goleiro, mas eu não vejo muito futuro nele, acho ele meio mão mole, é meio que como aquele Hugo também, que é um goleiro que surgiu bem no Flamengo, mas não está rendendo o esperado. O clube ainda tem o lateral direito Varela, que ao meu ver também não rendeu, tchau para ele. O Pablo é um zagueiro que eu particularmente gosto muito, jogou aqui no Havaí, jogou muito bem, mas infelizmente no Flamengo ele não rendeu e eu acho que deveria vender. E o Gabriel Barbosa, que é um jogador que é um problema para o grupo, ao meu ver, né? Não é um jogador bom de grupo, é uma estrela, é muito mal, é muito mimado, então demorou já para ele sair do Flamengo. Eu naturalmente acredito que ele não vá para a Europa, porque ele já teve uma experiência bem ruim lá, então fica difícil algum clube brasileiro pagar o que ele recebe e o que ele quer receber. Então, o ideal seria vender ele para uma Arábia da vida, alguma coisa assim que teria mercado. Vai dele querer ou não também, né?
Não dá pra só o clube querer vender a força, às vezes o jogador não quer. Mas é um jogador que, pra mim, o ciclo dele no Flamengo já era. E o que o Flamengo precisa contratar, então? Um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, 2 pontas e um centroavante. Dessa forma, eu sugiro alguns nomes aqui. Um goleiro bom pro Flamengo, primeiro que eu vou levar em conta que o Flamengo tem um capital alto para poder contratar esses jogadores. O Tadeu do Goiás é um jogador que tem contrato com o Goiás, mas é um goleiro fantástico. Há anos ele brilha aqui, não só na Série B, como na Série A também. É ídolo lá no Goiás, né? Mas uma hora, naturalmente, ele vai querer ganhar títulos na carreira. E por que não ir para o Flamengo? Seria interessante para ele. Como a gente colocou ali atrás, o Flamengo já tem 2 zagueiros. Um certo, que é o Fabrício Bruno, outro apalavrado, que é o Mendes, pelo lado direito. Então seria interessante ter um reserva ou um titular para revezar aí com o Léo Pereira. 2 nomes interessantes é o Júnior Alonso, que é um jogador que jogou no Atlético Mineiro, paraguaio muito bom, já tem experiência no futebol do Brasil, inclusive como campeão. E o Juan Jesus, que é um jogador que é reserva do Napoli hoje, ele que é da base do Inter, é um jogador bem interessante também, um zagueiro canhoto bom, um pouco grosso, mas pode jogar até de lateral. Precisaria de um reserva aí para o Eiton Lucas, né? Até por acaso ele pode sair, sei lá, é um jogador bem visado. E o Felipe Jonathan do Santos é um jogador interessante. O Santos aí em baixa, principalmente financeiramente, pode até cair para a Série B, a gente não sabe. O Felipe Jonathan está se recuperando de uma cirurgia, então ano que vem ele não vai começar o ano com tanto prestígio, pode muito bem se encaixar como um reserva no Flamengo e vir a ser um titular, um ótimo jogador. Nas pontas, a gente tem aí o Claudinho, que há muito tempo o Flamengo já vem fazendo investidas, só que o valor dele é um pouco alto e o Flamengo então não quis pagar, né, o que o Zenit queria. Dessa forma, talvez dessa vez invista um pouco mais alto e consiga. A gente tem também o Facundo Torres, que é um outro jogador que eu cito. Quem é Facundo Torres? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele que é um jogador uruguaio, certo? Uma das joias aí do Uruguai nos últimos anos. Ele joga no Orlando City. E olhem só o número desses jogadores. Ele pode jogar até como ponta direita, como atacante pela ponta esquerda. Jogador que pode fazer qualquer lado aí do campo. Os números dele são ótimos. Ele começou no base do Penharol. Primeiro teve aqui uma temporada boa, com 38 jogos, 6 gols. Depois uma outra temporada com 33 jogos e 10 gols. Ele que é um ponta, certo? Depois, quando ele foi para Orlando City, melhorou muito ainda seus números. 40 jogos e 13 gols no ano passado, com 9 assistências, e esse ano ainda está jogando, a temporada não acabou, ele tem 35 jogos, 13 gols e 4 assistências. É um jogador realmente muito bom, certo? Para jogar como um ponta. E o Flamengo acabou de contratar um jogador da MLS, então, e o Luiz Araújo é um bom jogador também, então já tem um contato ali. E aí, o outro exemplo é um reserva aqui para o Pedro, né? Para o lugar do Gabigol, que é um atacante mais de movimentação, mas que pode jogar como centroavante, que é o Nicolás Fernandes, que eu também vou mostrar para vocês os números desse jogador, né? Defensa e Justiça ele joga. Que também chegou na semifinal agora da Sul-Americana e acabou perdendo para a LDU, mas é um ótimo jogador. Ele é um atacante, pode jogar como centroavante ou segundo atacante. Ele é baixinho, não é um atacante alto, né, de muita força. E tem números ótimos. Ele jogou a vida toda no Defensa e Justiça. Em 2018 começou aí a se destacar no time, fazendo 9 gols. Depois ele fez 12 gols na outra temporada. Foi para o São Lourenço, não acabou não dando muito certo. Talvez nessa temporada de 21 até mais ou menos. E retornou para o Defensa e Justiça. Ano passado não foi um ano tão bom, mas olha esse ano, gente, os números do cara. Ele tem 44 jogos, 23 gols e 3 assistências. Está sendo o grande jogador aí do Defensa e Justiça. Então, um outro exemplo bem interessante. Então, sobre o Flamengo, o que a gente tinha para mostrar aqui seria isso.